Olá a todos! Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer para ensinar alguém que não tem conhecimento nenhum em programação a implementar o seu próprio Expert Advisor, o seu próprio robô para negociação automatizada no MetaTrader 5. Nesse primeiro vídeo, eu pretendo falar sobre declaração de variáveis e operações básicas. Para começarmos, vamos abrir o MetaEditor, o editor de códigos do MetaTrader. Para fazer isso, clicamos neste símbolo aqui. Aqui está o MetaEditor aberto. A primeira coisa que vamos fazer é criar um documento novo para podermos implementar o nosso código. Clicamos aqui em Novo. Primeiramente, eu vou explicar o que são um Expert Advisor, um indicador personalizado e um script. Um Expert Advisor é um mecanismo através do qual se consegue fazer operações automatizadas, implementar uma determinada estratégia e fazer com que as operações sejam executadas automaticamente pelo programa, pelo Expert Advisor. O indicador personalizado é um indicador técnico como conhecemos. Ele tem o seu desenho no gráfico e serve para indicar pontos de entrada e de saída em operações, mas não operar automaticamente como um Expert Advisor. E por fim o script, que é a forma mais simples e a forma pela qual vamos começar, é um código que tem uma execução única. A gente coloca ele em um determinado gráfico, ele vai executar e vai terminar. Simples assim, fazendo alguma funcionalidade que escolhermos. Então aqui escolhemos Script e clicamos em Avançar. Primeiramente damos um nome, por exemplo, Introdução MQL5. Aqui o nome do autor e aqui um link para caso você tenha um site ou algo do tipo. Isso serve apenas para referenciar o seu código e deixá-lo mais claro e mais organizado. Primeiramente, temos um script completamente limpo aqui, apenas com esta função onStart já construída. No futuro, falaremos sobre funções e como elas funcionam. Por agora, basta entender que tudo que for escrito entre as chaves será executado uma vez que colocarmos o nosso script no gráfico. Sabendo isso, vamos começar o nosso código. Vamos fazer o processo de inicialização de variáveis. O que são variáveis? Quando escrevemos um código, queremos fazer contas, fazer cálculos, executar ações, etc. Para isso, temos que armazenar informações. Por exemplo, caso queiramos fazer uma soma, precisamos armazenar os dois números que vamos somar e armazenar o resultado da soma. Onde armazenamos? Armazenamos nas chamadas variáveis. Mas as variáveis têm tipos diversos. No caso de números, caso uma soma, as variáveis podem ser variáveis inteiras, que armazenam números inteiros, ou variáveis de ponto flutuante, que armazenam números com vírgula, números quebrados. Além disso, existem outros tipos de variáveis, dos quais vamos falar agora. Eu não vou citar aqui todos os tipos de variáveis, apenas os mais básicos, para que possamos começar a implementar códigos que têm algumas funcionalidades interessantes. As variáveis que vou citar, como já ditas, são variáveis do tipo inteiro. Declaramos o tipo inteiro escrevendo int. Em seguida, damos um nome para essa variável, para podermos acessá-la no futuro no nosso código. Por exemplo, inteiro. E o ponto e vírgula. O ponto e vírgula deve ser colocado ao final de cada instrução para avisar que a instrução acabou. Agora vamos declarar uma variável ponto flutuante, uma variável que armazena um número quebrado, um número com vírgula. Para isso, escrevemos double e damos o nome que queremos. Por exemplo, flutuante. É importante notar que essas variáveis não podem ter espaços ou começar com números ou ter caracteres especiais, como acentos, por exemplo. Isso faz parte da sintaxe da linguagem. Devemos seguir essas regras para que o nosso código funcione perfeitamente. Em seguida, vamos declarar um outro tipo de variável. Caso queiramos, por exemplo, armazenar uma palavra, precisamos de uma variável que corresponda a tal tipo de dado. E esse tipo de variável é chamado de string. Então, escrevemos string e o nome que queremos, por exemplo, palavra, ponto e vírgula para terminar a instrução. E um quarto tipo de variável que eu vou ensinar, já vou falar mais sobre ele, é a variável booleano. Para tal, escrevemos bool e damos o nome que queremos, por exemplo, booleano. Agora que declaramos as nossas variáveis, precisamos colocar valores nelas, porque elas, por enquanto, não estão armazenando valor nenhum. Na variável inteiro, por exemplo, vou querer colocar o valor 5. Então, faço inteiro igual a 5. Na variável ponto flutuante, que eu chamei de flutuante, eu quero colocar o valor 2.3. Então, 2.3. Na variável palavra, eu quero colocar uma palavra qualquer.
Para isso, eu tenho que escrever entre aspas. Portanto, ponho aspas e escrevo o que eu quero, por exemplo, olá, mundo. E o ponto e vírgula para terminar a minha instrução. A variável booleano é um tipo de variável que apenas armazena dois possíveis valores. Esses valores são true e false. No futuro, vamos entender mais sobre o conceito da variável booleana e como ela é de extrema importância para fazermos comparações no nosso código. Por enquanto, basta saber que ela só pode ter dois valores associados, true ou false. Agora um passo importante. Como sabemos se o nosso código está escrito corretamente, se não tem nenhuma informação errada, se nada foi escrito errado? Para isso, clicamos em compilar. Compilar nada mais faz do que transformar esse monte de texto que escrevemos em algo que possa ser executado pelo MetaTrader, que possa ser entendido e executado. Então, clicamos em compilar e aqui nessa parte de baixo, vemos que ele compilou o arquivo introdução MQL5 e não obteve nenhum erro e nenhum warning. Ou seja, o nosso código está funcionando perfeitamente. Agora vamos para um segundo passo. Uma vez que eu declarei essas variáveis, esses números principalmente, eu quero fazer operações com eles. Eu quero somar, subtrair, dividir, multiplicar. Vamos ver como eu faço isso. Vou declarar mais variáveis. Variáveis do tipo double, números quebrados. Vou chamá-las de A, B e C. Notem que nessa linha eu escrevi 3 variáveis na mesma linha, declarei 3 variáveis separando-as por vírgula. Vou colocar um determinado valor em A, 3.2, e um determinado valor em B, por exemplo, 6.4. Agora, na variável C, eu não vou colocar um valor fixo, eu vou colocar o resultado de uma operação. Por exemplo, C igual a A mais B. Agora, na variável C está armazenado o resultado de A mais B, ou seja, 9.6. Agora, como sabemos se está certo? Se o nosso código foi escrito corretamente, se C realmente está armazenando 9.6 ou se fizemos algo errado? Podemos ver o que está escrito em C usando o comando print. C, entre parênteses. Então, escrevemos print com letra maiúscula e C entre parênteses. O que esse comando faz é nos mostrar, quando colocamos o script no gráfico, o que está armazenado em C. Quando eu coloco o script no gráfico, como eu disse inicialmente, ele vai executar tudo o que está escrito entre as chaves. Então ele vai declarar essas variáveis, depois ele vai fazer essa alocação de valores nas variáveis, vai declarar mais variáveis, vai alocar esses valores, vai executar essa operação e vai nos mostrar o valor de C. Então vamos olhar isso agora. Primeiro clicamos em compilar, o código foi compilado, depois vamos para o MetaTrader, abrimos um gráfico qualquer, já que não tem nada relacionado ao gráfico no nosso script. Vamos aqui em Scripts, está aqui, Introdução MQL5. Clicamos 2 vezes e ele foi executado. Conseguimos ver aqui o resultado da nossa operação, que não é 9.6, é 9.600000001. Por que isso aconteceu? Por que o resultado não foi 9.6? Isso se deve ao fato de como pontos flutuantes funcionam. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo explicando para quem quiser conhecer os detalhes, não é necessário, mas para quem quiser entender por que isso aconteceu, um link explicando como funcionam os pontos flutuantes. Mas por agora vamos assumir que o resultado é 9.6. Isso é mais do que suficiente para nós. Voltando para o código, vamos aprender quais são os outros tipos de operações. Além da soma, temos a subtração, pelo traço, a multiplicação, dada pelo asterisco, e a divisão, dada pela barra. No caso da divisão, é importante notar algo interessante. Temos essa primeira situação, C igual a A sobre B, onde C, A e B são doubles. Agora vou declarar uma quarta variável do tipo inteiro, D, e vou colocar nesta variável o valor de A sobre B. Diferente de C, D não é double. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui já conseguimos perceber que houve um warning no nosso código. Um warning ele não é um erro, ele não impede que o nosso código seja executado, mas é interessante observarmos e ver que tem algo que pode ser melhorado no nosso código. O warning diz possível perda de dados durante a conversão. Por que isso acontece? Porque ele está pegando um resultado que é um double, 9.6, e está tentando colocar numa variável do tipo inteiro. Ou seja, ele não vai conseguir armazenar o resultado 9.6 numa variável do tipo int. Vamos ver o que vai acontecer. Compilamos o código, vamos no MetaTrader e rodamos novamente. Observamos primeiro o valor de C, que é meio, 3.2 sobre 6.4 igual a meio,
E o valor de D, que é 0. Por que 0? Porque D é um int, então ele armazena apenas a parte inteira do resultado, eliminando tudo que está após a vírgula. Isso que fizemos foi a divisão de valores double e colocamos em uma variável inteira, ou seja, foi tudo que estava após a vírgula foi eliminado. Vamos fazer de uma outra forma. Vamos eliminar esse código todo. Vamos declarar 3 variáveis do tipo inteiro, A, B e C. Em A, colocamos o valor 5. Em B, o valor 2. Em C, o resultado de A sobre B. Como A e B são inteiros, o resultado dessa divisão não será 2,5, será apenas 2, porque A e B são inteiros e não double. Portanto, a divisão entre os dois, a divisão entre dois números inteiros, resultará em um terceiro número inteiro. Vamos compilar o nosso código e rodar para conferir isso. Agora temos nosso primeiro erro. O erro diz D, identificador não declarado. Clicamos 2 vezes, ele nos aponta a linha em que o erro aconteceu. Vemos aqui que estamos tentando printar uma variável D que não existe, não declaramos ela. Então isso é um erro no nosso código. Apagamos e compilamos novamente. Tudo perfeito, sem erros. Vamos ao MetaTrader, rodamos e vemos que o resultado é 2, como deveria ser. Agora, no caso da divisão inteira, ela tem um resto. 5 sobre 2 é 2 e sobra 1. Conseguimos obter esse resto usando a quinta operação básica, que é o resto da divisão inteira. Vamos criar mais uma variável aqui, D. Em D, colocaremos A%B. Ou seja, será armazenado em D o resto da divisão inteira de A por B, que no caso é 1. Fazemos também o print de D para observarmos o resultado. Compilamos novamente. Vamos ao MetaTrader. Executamos e 2, o valor de C, 5 sobre 2. 1, o resto da divisão inteira de B por A. 5 sobre 2, o resto é 1. Bom, assim concluímos o primeiro vídeo. Falamos sobre declaração de variáveis, alocamos valores nessas variáveis e fizemos operações básicas. Soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão inteira. Eu espero com os próximos vídeos seguir todo o processo de aprendizagem de programação até que consigamos, com a estrutura padrão do MQL5, construir um Expert Advisor com todas as funcionalidades necessárias para se operar automaticamente de forma segura. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários dicas e sugestões, críticas e se inscrevam no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.